Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro, aluno do curso de pós-graduação de Engenharia de Minas da Faculdade Unilé. Iremos abordar a temática das fases e interfaces no processo de flotação. Entretanto, iremos abordar assuntos relacionados ao processo físico-químico de separação de misturas para concentração relativa, né, das espécies minerais denominadas no processo de flotação. E ainda vamos falar um pouco sobre tensão superficial, que vai ser o processo responsável pela formação de bolhas em que está integrados na flotação. Ou seja, a flotação vai ser um processo de concentração mineral que vai utilizar propriedades físicas, né, de superfícies para fundamentar a separação dos minerais de interesse das gangas. Esse processo vai ocorrer onde as partículas elas encontram-se em suspensão de formato de polpa de minério, onde em um determinado momento vão mudar totalmente o curso, seguindo um fluxo ascendente, né, sendo carregadas por bolhas de ar, enquanto outras partículas vão ser direcionadas à parte inferior do tanque de flotação, formando um curso totalmente diferente. A flotação ela pode ser de formato direto ou reverso, dependendo da mudança e peso específico do que se deseja flotar, no caso do material que se deseja flotar. Esse processo aquele processo de mistura, né, de forma pulverizada, né, com óleo, água, detergente, e a criação de bolhas de ar através dessa mistura vai formar o agregado de minerais. O sulfeto mineral ele vai estar recoberto de óleo, vamos juntar essas bolhas que vão ficar na superfície, e o resíduo, como eu falei, que é pobre em ganga, ele vai ficar na parte inferior, como eu havia mencionado. A ocorrência desse fenômeno se deve justamente à tensão superficial do meio em dispersão e ao ângulo de contato que estão formando entre bolhas e as partículas. Tratando-se de tensão superficial, é a tensão que pode ser entendida como uma espécie de película que vão envolver os líquidos. Essa justificativa nesse fenômeno, né, está no fato em que as moléculas que estão situadas no interior de um líquido são sujeitas a forças de atração igual em todas as direções, ao passo que as moléculas, né, situadas nas superfícies de separação, ou seja, separação líquido-ar, estão submetidas à formação de atração balanceada ou atração não equilibrada, o que resulta em uma força preferencial em direção ao interior do líquido. Ou seja, essa tensão superficial ela é responsável, né, na formação dessas bolhas e é uma espécie de película, né, uma membrana elástica em suas extremidades que vão envolver os líquidos. As moléculas elas se atraem entre elas. Uma observação é que existem a formação de partículas hidrofóbicas que vão aderir à superfície da bolha. Já a formação de partículas hidrofílicas, por sua vez, vai aderir mais ao meio líquido. Tratando-se sobre fatores que vão estimular a colisão partícula-bolha, segundo a menção de Santana, a colisão de uma partícula com uma bolha vai ser influenciada por três fatores, né, físicos, tais como o tamanho da partícula, a densidade da partícula e líquido, e fatores hidrodinâmicos, tais como a viscosidade do líquido, as forças de cisalhamento, a força gravitacional, a inércia, a turbulência entre outras partículas. E um fato importante é que a colisão é uma função do movimento relativo das partículas e bolhas, sendo independente da hidrofobicidade da partícula. No caso do estímulo de colisão das partículas, podemos definir que a eficiência da colisão não é estritamente o mesmo termo para a probabilidade de colisão. Ela pode assumir valores maiores que 1, pois as partículas capturadas pelas bolhas não vão incluir somente as que vão estar presentes acima da bolha, mas todas as partículas que vão colidir com a bolha. Portanto, a probabilidade de colisão vai ser influenciada pelo movimento relativo de partículas
e o movimento relativo das bolhas, que vão considerar fatores como a inércia, o movimento das partículas grossas, a difusão ou também um movimento o chamado movimento browniano das partículas ultrafinas e a força de cisalhamento produzida pelo movimento relativo entre os líquidos e partículas, ou seja, força gravitacional que vão atuar de forma mais efetiva nas partículas mais densas. Sobre o exemplo de colisão estimulada, temos a forte agitação do sistema, que quanto mais agitado o sistema, maior vai ser a velocidade de direções difusas, né, entre as partículas. Também tem-se o maior diâmetro das partículas, que vai aumentar a chance de acontecer essa colisão, e também a questão da densidade das partículas, que vai aumentar as chances de acontecer as colisões, ou seja, maior diâmetro das partículas e maior densidade das partículas vão aumentar essa chance de colisões. E o menor tamanho de bolhas, onde quanto maior a quantidade de ar aprisionado, vai ser menor a quantidade de bolhas e menor a superfície de contato do material. Obrigado.